Voltamos no nosso programa, né? O Parraro teve que dar uma saidinha, agora eu estou tomando conta do programa. Voltamos pro rádio, voltamos pra televisão também, o Top Show no rádio e na televisão. Bom, nessa segunda etapa do nosso programa nós temos um convidado especial, né, que veio falar com a gente sobre toda essa movimentação que está tendo aqui em Cachoeiro da SEI, né? Na verdade, esse convidado, que é o Heber Robson, ele vai falar um pouquinho, né, desse movimento que eles estão fazendo na cidade de um abaixo-assinado para a abertura da SEI. Bom dia, Heber, tudo bom? Bom dia, Júnior, bom dia aí a toda a direção do programa. E é com satisfação estar aqui, né, participando deste programa, uma vez que nós não temos voz, mas alguns tópicos de mídias têm dado para a gente aí esse privilégio. Heber, vamos falar um pouquinho sobre esse movimento de vocês, né? Vocês têm um movimento aqui na cidade, no município, que é o Movimento Cachoeiro, é isso? Isso, Júnior. O nosso movimento é um movimento apartidário, né? Nós não temos cunho político. É a própria população que foi prejudicada e está lutando com a população. Essa é a nossa meta. Como que o movimento começou? Ele começou quando, esse movimento? Esse movimento começou a partir de quando eu tive, em 2020, já, né, no meado de 2020, a visita de 2 estagiários que foram lá para poder mudar uma inscrição da minha pequena empresa. E eu já tive a surpresa, já em 2020, de um pouco desse câncer, né, que está sendo colocado aí na população já desde 2020. Então, eu fui aos poucos reunindo, né, algumas pessoas também que foram prejudicadas, e hoje aí nós temos aí, graças a Deus aí, a maior parte da população junto com a gente. Então, começou em 2020, depois da visita de 2 estagiários lá no seu terreno para poder fazer a medição, né? Isso, eu precisava. Eles foram fazer para o IPTU, para o recadastramento? Não foi nem o pro IPTU em si, mas aproveitaram da minha ingenuidade, né, para poder me dar essa facada já de primeiro já. 2020. 2020. Eles foram fazer um serviço normal de prefeitura. Eu precisava de mudar o endereço da minha empresa, dois números, né, na mesma rua, e precisava de ter o aval deles para essa mudança de endereço. E, com isso, precisou de 2 fiscais lá. Só que a minha empresa fica no nível da rua, e eles me disseram que precisava de estar subindo a minha casa, que estaria em obra ainda na prefeitura, para poder fazer uma remedição de praxe, para poder aprovar embaixo. E eu, leigo, sem saber, deixei eles subirem em cima. E mediram tudo, tal. E na hora que eu peguei o resultado, a facada entrou. O meu IPTU de 400 e poucos reais subiu aí para quase 5 mil reais. Nossa Senhora. E esse ano manteve a mesma coisa, né? Desse aumento. Ou o aumento chegou esse ano? Esse ano, por incrível que pareça, eu não paguei o ano passado. E esse ano eu nem procurei ver, para mim não entrar num processo de depressão, porque... Você chegou a pedir que o fiscal voltasse para poder reavaliar? Você chegou a questionar o seu IPTU? Sim, na época, em 2020 ainda, eu fui lá na administração e eles disseram que não poderia ser para aquele ano, mas com muita insistência minha, o rapaz abriu uma exceção e foi lá depois de uns 20 dias, mais 2 estagiários, e remediram tudo outra vez. E a alegação é porque eu coloquei uma tinta de qualidade, que eu coloquei uma fachada de vidro, eu tinha um rebaixamento de gesso. Então, isso aí... E aí, esse ano, vocês foram pegos de surpresa e começou toda a movimentação. Quando chegou o IPTU desse ano, né, para vocês, né, você falou agora que você nem buscou procurar saber, mas quando começou a chegar para as outras pessoas e elas foram buscando, né, eu imagino que elas procuraram, já que você era uma liderança desse grupo, desse movimento, quais foram os primeiros caminhos que vocês adotaram para poder tentar resolver essa questão do aumento do IPTU?
Então, a princípio, eu me juntei com um vizinho, e esse vizinho ele já trabalha já nessa parte, vamos dizer, social, e a gente foi contatando um ou outro, e muitas pessoas foram alegando que estava passando pelo mesmo problema, e fomos nos reunindo, e a princípio nós queríamos juntar aí 1.000 pessoas, né, para poder a gente mover uma ação popular contra os erros. A gente não está dizendo que a gente não quer pagar imposto, mas o imposto ele tem que ser solidário, né? Além de moral, ele tem que ser ético. Uhum. Primeiro porque a classe trabalhadora não ganha para isso. Hoje nós temos aí a população de Cachoeira ganhando no máximo seus R$ 2.000 por mês. E, de repente, você é surpreendido com um imposto de 4, 5 mil. Uhum. Né? Então, nós juntamos aí essas pessoas e fomos juntando, e um foi passando para o outro, e a conta não fechava. E nós descobrimos que a população em si foi prejudicada com isso daí. Uhum. Eu lembro que logo naquele início, né, da discussão, vocês criaram alguns grupos só para poder discutir a questão do IPTU, inclusive um grupo dos vereadores, né? Fala um pouquinho para a população qual foi o intuito de criar esse grupo com os vereadores, né? Qual a articulação que vocês queriam fazer? Então, aí eu tive a ideia, né? Nós conseguimos os contatos, os telefones da maioria dos vereadores, e eu combinando com outro administrador, o Francisco Edson, meu vizinho, e nós colocamos um grupo só para os vereadores. Nós falamos assim, nós vamos ter um caminho para poder conversar, para poder dialogar, e estar a par realmente desse acórdão, para discutir, né, de forma aí unilateral do que realmente está acontecendo. Sobre Né? o acórdão, vocês chegaram, o grupo chegou a ler o acórdão, a discutir, a entender o acórdão? Sim, inclusive achamos muitas falhas, né, do executivo, que ele simplesmente fala que o TCS obrigou ele a administrar esse acórdão, mas porém que é mera fantasia, né? Ele pede, ele sugere e o executivo faz, mas levando em conta o que passa a cidade, o que passa a população, pandemia, né? Lógico que a planta ela tem que ser realizada, a cidade cresce, a prefeitura precisa realmente de estar a par do que está acontecendo, o que tem vaga, o que não tem, cobrar de quem não paga, mas cobrar o justo, né? Não simplesmente pegar, esse aqui tem que pagar 5, aquele ali tem que pagar 15, eu acho que isso aí é fora de ética, fora de moral, sem cogitação. Uma questão que as pessoas questionam muito é a questão da prefeitura dizer que é uma determinação do Tribunal de Contas, segundo eles, é uma determinação como se fosse uma determinação judicial. Só que, como você bem sabe, outros municípios também tiveram a mesma determinação e não fizeram, né? Inclusive utilizaram como justificativa a pandemia, como justificativa o momento financeiro econômico que o país passa, mas a Prefeitura de Cachoeiro não bateu o pé e continuou, né? E isso pegou vocês de surpresa. Bom, e aí, né, veio toda essa questão da Câmara de Vereadores se movimentando, né, para discutir essa questão, e vocês participaram de algumas audiências públicas, né? Conta um pouquinho como é que foi isso, a sua... Eu estou fazendo essa introdução para as pessoas até entenderem que o movimento de vocês não começou agora. Ele já vem caminhando com o tempo até chegar ao ponto que chegou, que é o abaixo-assinado. Como é que foi a participação de vocês junto ao Poder Legislativo Municipal? Teve aquela audiência pública, né, a primeira, que ia ser discutido essa causa, e eu, com muita insistência, não foi fácil, eu consegui me cadastrar, e através até do próprio Diogo Lube, porque a nossa instituição ela não é uma instituição formalizada, formal, né? Como eu disse, é o povo cuidando do povo. Nós não temos nenhum cunho jurídico, nada disso. Então, nós conseguimos, né, acessar essa audiência que teve, essa audiência pública, e ali me deram o poder de falar,
e eu pude realmente expressar aquilo que o anseio da população, porque a população não tem voz. Infelizmente, a população não tem voz. Tá? Tudo que é feito, a voz que tem é a televisão, mas nós vemos uma televisão maquiada, não fala a língua do povo. Porque, infelizmente, o povo ele não tem muita cultura. A população em si ela não tem muita cultura. Hoje, nós temos, graças a Deus, as redes sociais, nós temos o Google, né, que nos ajuda muito, e a gente vai se infiltrando no que está acontecendo através das mídias. E aí chegamos a participar e realmente o povo apoiou essa causa. Você fala aí da questão das mídias, né? As mídias, vamos botar tradicionais, muito embora o rádio seja uma mídia tradicional e nós estejamos aqui, nem todas dão espaço, né? Nós temos aqui a Rádio Mania, que nós estamos participando, nós temos a TV também, que sempre dá espaço, mas não é comum que todas as mídias deem espaço. E vocês viram isso muito bem, né? Eu, por exemplo, também costumo ver muito bem isso, a falta de espaço que nós temos. Mas nós vamos conversar um pouquinho no próximo bloco sobre o abaixo-assinado, sobre como que desencadeou isso e até mesmo alguns ataques que vocês vêm sofrendo aí ao longo do processo. Fique aí, não saia do sofá, você que está no rádio, não desligue, não mude de estação, que o papo tá bom, a gente vai voltar daqui a pouco com o Robson. Até o próximo bloco. Voltamos aí ao nosso bloco, conversando com o Robson, que é uma das lideranças do movimento cachoeiro. E no primeiro bloco a gente estava falando um pouquinho sobre toda essa conjuntura que levou, né, a esse abaixo-assinado. Nós conversamos um pouquinho sobre, né, o primeiro impacto do aumento do IPTU, com o Robson, com todos os cachoeirenses, que levou a esse desconforto geral e esse sentimento geral de descontentamento. A gente estava falando lá no primeiro bloco, o Robson, né, sobre a sua participação, todo esse caminhar que vocês deram até chegar nesse passo. Nós falamos da audiência pública que vocês participaram. Depois da audiência pública veio, né, o pedido de comissão especial de inquérito pelo vereador Ari Correia, e pouco tempo depois vocês logo embarcaram na defesa de que deveria abrir a comissão de inquérito para se investigar a empresa. Né? O que levou vocês a quererem, a decidirem tomar a defesa da comissão de inquérito? Veja bem, o vereador Júnior, a população ela é uma população, igual eu falei anteriormente, é uma população leiga em alguns pontos, mas em outros nós não faltamos inteligência. Vou dar um exemplo para você. Você tem um imóvel e você contrata um pintor para fazer uma pintura da sua casa. Tá? O pintor ele cobrou R$1.000 para fazer essa pintura. E você aceitou pagar os R$1.000. Você foi lá, comprou o material e, enfim, começou esse serviço. Mas no meio do serviço, esse pintor, ele falou, olha, o valor que eu cobrei foi pouco e eu não vou conseguir terminar o serviço, então eu preciso de um incremento desse valor. E tudo bem, quanto que é esse incremento? É R$200, então aquela pintura de 1.000 passou para 1.200. Mas no término do serviço, esse pintor ele falou, o serviço está pronto. Mas eu chegando lá, eu vejo 40% do serviço da casa pintada. E isso aconteceu na Prefeitura Municipal de Cachoeiro. Tá? Essa empresa entregou 40%, talvez um pouco mais, um pouco menos, e recebeu 100% de aditivo. Então, isso aí não está entrando, não está fechando essa conta. Então, começamos a reagir por causa desse tipo de absurdo que está acontecendo. Então, você está falando que vocês identificaram que a empresa que foi contratada pela Prefeitura de Cachoeiro, ela cobrou por um serviço que ela não fez. Sim. Vocês acompanharam também todo o processo, o documento da comissão, vocês chegaram a ler?
Sim, eu pude ver o vídeo todinho da sessão, né, os 15 tópicos de erro que foram encontrados. E ora foi feito um serviço através de drone, depois mudou-se para avião, depois mudou para... A gente não sabe da verdade. A verdade é que existe uma improbidade. Agora, a que nível de improbidade que está, caberia os vereadores procurar através da SEI. Porque a SEI é um ato correto, é um ato que corresponde com a realidade, que vai criar uma investigação para saber disso aí. Quais são os pontos lá da SEI que vocês consideram ser os mais absurdos que precisam ser investigados? A questão da empresa, que não visitou a totalidade dos imóveis, igual ela promete. A questão da avaliação dos imóveis. Como que você pode avaliar uma coisa que você não entrou dentro? Que você não pegou, que você não olhou, que você não tocou? Como que pode? Nós não vivemos num país de fantasia, né? Então, são esses aspectos que chamam a atenção da população, porque é dinheiro público envolvido, são 12 milhões e pouco. Não foi R$1.000, não foi R$2.000. E, para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho desse abaixo-assinado. O que levou vocês a fazerem esse abaixo-assinado para a abertura da SEI? O abaixo-assinado, ele nasceu, né, depois que nós tivemos aí o acesso a essa comissão, a formalidade dessa comissão, que nós sabemos que é um caminho sem volta, né? Porque a instituição legalizada para se investigar é a Câmara Municipal de Vereadores. O judiciário, ele vai focar na causa depois que vocês indicarem o que está acontecendo. A Câmara Municipal, ela tem poder de polícia numa SEI, né? Então, eu não posso aceitar que essa SEI ela mande as requisições para outro órgão que não é da competência. E vocês vocês decidiram fazer físico, né, o abaixo-assinado. Por que vocês decidiram fazer ele físico e não eletrônico, né, hoje que a gente tem a tecnologia? Nós temos a opção de fazer o eletrônico, mas eu não achei moral também. Da mesma forma que a empresa ela não visitou os imóveis, eu também não achei ético nem moral você colocar lá links na internet que as pessoas poderiam manipular. Né? E ali não, ali é uma coisa física, que a população está indo, a gente ouve a revolta das pessoas, né? Eu fico lá na rua, algum período que eu posso. E a gente ouve as pessoas chorando, pessoas depressivas, pessoas que entrou no medicamento por causa disso daí. A prefeitura está com uma parcela enorme de culpa nisso aí. Tem pessoas acamadas que não dormem mais por causa desse abuso de IPTU. E vocês, né, com esse abaixo-assinado físico, né, vocês espalharam em vários pontos da cidade, né? Quais são os pontos que estão esse abaixo-assinado? Nós colocamos primeiro em 18 pontos comerciais, mas já foram recolhidos desses pontos, né? Hoje nós estamos de frente a Itapuã Calçado com uma mesa e tem duas voluntárias lá colhendo assinatura de 8 horas da manhã até as 18 horas da noite. E as pessoas têm se engajado mesmo, tá? Quantas assinaturas até agora? Nós já estamos partindo para 9.000 assinaturas. E temos aí algumas pessoas que estão correndo atrás no mano a mano, né, vamos dizer assim. Eu creio que vai bater aí uns 11.000 baixo assinados. Sim. Uma média, então, de 5% mais ou menos da população já assinou esse abaixo-assinado, né? Já assinou e não temos mais porque não temos suporte, não temos recurso financeiro, as pessoas estão doando para a gente, né, o que eles podem, para poder a gente pagar isso aí, porque, infelizmente, nós não temos como, né, assumir essa conta. Porque existe gasto de combustível, papel, xerox, enfim. Agora vamos ter custo com advogado, e tudo isso aí gera valores. E a gente está arrecadando mesmo, no particular, e as pessoas estão sendo solidárias à causa. E, nesse último minuto, o que você gostaria de dizer para a Câmara de Cachoeiro, para toda a população e para a Prefeitura, um recado final aí de 1 minuto?
O recado que eu dou para a Câmara Municipal de Cachoeira é que se vistam da causa popular, tá? Vocês estão sendo vistos, vocês estão sendo monitorados. Hoje a mídia está aí, as redes sociais estão aí. Ajudem a população, porque no ato eleitoral vocês vão precisar da população e elas vão virar as costas para vocês, como virou para aqueles que não foram eleitos. A Câmara ela foi renovada aí em uma boa parte e nós queremos respostas, né? Nós queremos resposta da Câmara Municipal. Não queremos resposta, por enquanto, dos tribunais superiores. Eles que vão julgar, eles que vão fazer o papel que tem que ser feito no momento deles. Mas o momento é da Câmara Municipal. Obrigado, Heber Robson. Obrigado pela sua participação. Muito boa entrevista. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam no rádio, na televisão. Espero vocês aqui na semana que vem com o Parraro novamente. Um abraço, boa tarde, bom dia, boa noite. Brasil, Cachoeiro e Espírito Santo.